Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Além da Certificação. Meu nome é Ana Carolina Duarte, sou professora de certificações financeiras, mas o meu intuito aqui neste canal é formar bancários que falem de investimentos, que falem de economia e que gerem valor para os seus clientes na prática. Sejam todos bem-vindos e antes da nossa super aula começar, se inscrevam aqui no meu canal, deem um like nesse vídeo para o YouTube mostrar para os seus colegas de trabalho que esse conteúdo é relevante, tem valor e compartilhe aí com seus amigos da rede de agências, tá? E outro detalhe, né? Quando vocês estiverem vendo aqui o vídeo, esse vídeo gravado, me marquem, tá? Tirem uma fotinha ou tirem um print aí no celular ou no computador de vocês e me marquem lá no meu Instagram, anacarolinaduarte.silva, e me envie um feedback desta aula. É muito importante para mim saber desse feedback, ok? Bom, vamos para a nossa pauta aqui da nossa aula, para vocês não ficarem ansiosos, tá? Como que vai ser conduzida a nossa aula. Vai ser uma aula muito prática, do jeito que eu gosto, do jeito que eu me proponho aqui a trazer os conteúdos para vocês. O objetivo não é eu editar esse vídeo, então pode ser que no meio aqui da aula eu beba um pouco de água, eu fico um pouco sem voz aqui para estar explicando para vocês. Vamos aqui de pauta, né? Nossa pauta, nós vamos relembrar os conceitos teóricos de inflação, o que é o IPCA, como que é calculado, aquelas coisas bem básicas ali da CPA 10, CPA 20, do CE e das outras certificações, tá? Mas o objetivo mesmo é mergulhar na prática, tá? Nós vamos entrar nos sites, nós vamos destrinchar esse indicador, vou mostrar para vocês como que funciona realmente na prática. Vamos fazer uma relação de taxa de juros e inflação. Vamos interpretar o cenário atual, estamos em julho de 2021. Então, um dos pilares da recomendação quando você for prospectar investimentos, quando você for captar recurso aí para sua carteira de clientes e de investimentos, você tem que contextualizar o cenário para o seu cliente. É um dos pilares. Eu posso até fazer uma aula depois explicando toda essa técnica, todo esse passo a passo de abordagem com o cliente. E um desses passos de abordagem com o cliente é o cenário, tá? E aí depois nós vamos investigar o cliente, nós vamos fazer perguntas para os clientes e depois nós vamos para o fechamento, tá? Vocês enquanto bancários, enquanto gerentes, vocês são autoridades para os seus clientes te enxergam como uma autoridade de investimentos. Então, na hora você interpretou o cenário, investigou o seu cliente, você vai para a estratégia de alocação e aí você vai recomendar, porque você é o médico das finanças do seu cliente. Então aqui, essa aula de hoje é para você remediar, para você prevenir que o patrimônio dele sofra com a inflação lá na frente, tá? E aí nós vamos entrar novamente na prática, nas carteiras recomendadas dos grandes bancos, tá? Pessoal, esse canal aqui, ele é muito diferenciado e eu sempre vou provocar vocês para que vocês não sejam básico, não seja ali aquele bancário, aquela bancária que passou no CPA 10, passou no CPA 20, passou no CEL, até mesmo em certificações mais avançadas, mas que não tragam isso para a prática para o seu cliente. Eu quero que vocês atendam o seu cliente como se fosse um médico das finanças, investigando, sabendo do cenário, sabendo como que se comporta todos esses indicadores macro. Eu quero que vocês, né, hoje você trabalha na instituição da bandeira X, que todas as outras bandeiras ficam torcendo para você sair dessa instituição X porque eles te querem lá. Eu quero que os clientes te enxerguem como autoridade. Quando os clientes te liguem, Ana, vendi o meu imóvel, o que, que você me recomenda? Eu quero isso, que os clientes te vejam tanto como autoridade que na hora que sobrar aquele dinheiro, na hora que ele vender aquele imóvel, na hora que ele receber algo que estava previsto, a primeira pessoa que ele lembra é você gerente, você bancário, que é sim uma autoridade de investimento. Se ainda não é, fiquem aqui no meu canal, vamos ter muitos vídeos, pode colocar aí nos comentários conteúdos que vocês gostariam de ver, que vocês vão virar uma autoridade de investimentos. Aí tem aquele bate-papo, né? Ah, mas não tem como ir de acordo com o objetivo do cliente, porque o banco só pede isso, o banco só pede aquilo. Tem sim, tá?
O profissional que vai além da certificação, o profissional que certifica, que tem ali no mínimo o CEA, o profissional que sabe de mercado, o profissional que se posiciona, ele sabe dizer não para o banco e dizer sim para o que é objetivo do cliente. Então, quando você se posiciona, quando você estuda, quando você corre atrás e quando você se forma ali como um profissional, você literalmente se posiciona, você não aceita o senso comum. Você não aceita gerente, não aceita superior te falando para você fazer X, sendo que o objetivo do seu cliente não é aquele, sendo que o ideal para o seu cliente não é aquilo. E aí você se posiciona e você fala com firmeza, não, esse não era o objetivo do meu cliente. Então o foco sempre tem que ser o objetivo do cliente, tá? E eu te digo com toda certeza que tem como sim você se posicionar e você não aceitar qualquer direcionamento, tá? Aprenda a dizer não também, é importante. Bora, chega de introdução, né? Então vamos aqui para os conceitos teóricos de inflação, algo que nós aprendemos ali em toda prova de certificação tem esses conceitos, tá? Então, relembrando aqui, é muito importante a gente relembrar esses conceitos que depois a gente vai lá na prática, tá? Vai lá no site do IBGE, vai lá no site do Banco Central para que vocês entendam toda essa estrutura apresentada aqui nas apostilas aí de certificação, tá? Primeiro ponto, pessoal, quando a gente fala em proteger o cliente da inflação, é a gente entender que a inflação, o IPCA, esse indicador aqui, ó, oficial da inflação, ele serve como um parâmetro, tá? Mas não necessariamente ele vai ser a inflação oficial do seu cliente. Depois nós vamos ver lá na frente que a inflação engloba uma cesta de produtos e serviços. Inclusive, elas se diferem conforme as cidades onde são apuradas, tá? Onde é feita a pesquisa e calculado aqui pelo IBGE. Então, o IPCA, ele é o Índice Oficial de Inflação do Brasil. Ele vai ser como um balizador de referência e calculado pelo IBGE, vai abranger as famílias de 1 a 40 salários mínimos. E aí, Ana, mas eu trabalho no varejo, eu trabalho no povão. Então, a inflação do seu cliente não vai ser o IPCA, vai ser o INPC, tá? O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que abrange de 1 a 5 salários mínimos. Então, é natural, qual que é a provocação aqui? Quando o seu cliente aí do varejo, quando o seu cliente mais humilde, que recebe salário mínimo, quando ele chega falando que a inflação, né, que não está sobrando nada para ele, e realmente vocês vão ver que não está sobrando nada, porque neste atual cenário, o INPC está acima do IPCA. E esse cliente, a inflação dele não é o IPCA, a inflação aqui do consumidor ampla abrange de 1 a 40 salários mínimos. E deste cliente específico vai ser o INPC, que abrange de 1 a 5 salários mínimos. Então, essa população aqui, esse público de até 5 salários mínimos, eles são bem mais sensíveis, tá? À inflação, porque basicamente o salário deles vai ser direcionado ali para habitação, para alimentação, e exclui aqueles outros itens que não tem um peso muito forte aqui no IPCA. Então, é entender esse primeiro ponto, que cada cliente vai ter a sua inflação específica. Ana, então quer dizer que se eu moro em Belo Horizonte, eu tenho que entrar lá no site do IBGE, eu tenho que ver qual que foi a inflação de Belo Horizonte, eu tenho que montar uma carteira de acordo com a inflação do meu cliente. Não, vamos utilizar como meta o IPCA. Não tem como a gente criar um indicador para cada cliente de inflação. Então, por mais que o seu cliente receba até 5 salários mínimos, por mais que o seu cliente, o peso lá das cestas, nós vamos entrar no segundo slide, por mais que no estilo de vida dele algum item lá pese mais do que o que é calculado na inflação, nós vamos sempre utilizar como balizador o IPCA. Essa primeira parte aqui é só para fazer uma introdução para vocês, tá? E aí, existe também a distorção do preço entre as cidades, né? E aí, depois nós vamos entrar ali no site do IBGE, calculado as regiões metropolitanas, Belo Horizonte, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, enfim.
tudo aquilo que estuda nas certificações não cai nas certificações e também não tem necessidade de a gente ficar decorando todas aquelas listas, não. Mas saibam que elas estão, sempre que esse indicador é divulgado, fica disponível lá no site do IBGE, ok? Divulgada mensalmente. Pessoal, fala a verdade, mandem aqui nos comentários. Depois que você passou aí na CPA 10, na CPA 20, não vou nem dizer passar. Depois que você começou a estudar para sua certificação, você acompanhou a inflação mensalmente? Você tem lá aquele seu aplicativo que aponta lá as notícias e divulga o resultado da inflação? Você olha os gráficos da inflação? Você já entrou no site do IBGE para ver como que funciona de verdade? Coloquem aqui nos comentários, por favor. Essa eu quero ver. Coloque aqui nos comentários. E é aqui que eu entro na tecla, pessoal. É ir além da certificação. O objetivo aqui não é simplesmente saber a inflação é calculada e deduzida mensalmente. Quem calcula é o IBGE, o IPCA, o IGPM, quem vai calcular vai ser a FGV. Mas quando que você entrou no site do IBGE para ver quantos que foi a inflação? Olhar a composição da cesta no detalhe. Quantas vezes você entrou lá no site da FGV para olhar o IGPM, que é a inflação do atacado? Então, esse é o nosso objetivo, tá? Fazer com que vocês coloquem em prática, pratiquem tudo que vocês aprenderam, estão aprendendo para certificações de vocês, tá? O conhecimento ele só é válido quando ele é praticado. Decorar um conceito para passar na certificação, para passar na prova, para colocar lá no currículo. Eu tenho CPA 20, eu tenho CEA. Não adianta de nada se você for para uma entrevista de emprego e o entrevistador te perguntar quantos que foi a inflação ou quais são as perspectivas da inflação para 2021. Então, mais uma vez, essa aula de hoje é uma aula prática. Peguem um caderno, anotem os insights, eu vou entrar ali na prática com vocês. É na prática. Tá bom? Isso daqui, esse primeiro slide até então é só relembrando aqueles conceitos de certificação. E aí, informação importante essa daqui, utilizada como referência para meta da inflação, tá? Então, quem traça essa política aqui de meta da inflação é o nosso conselheiro, Conselho Monetário Nacional. E o Banco Central vai executar. Tá? Então, o que o Conselho Monetário vai fazer? Ele tem todas as suas diretrizes lá de fazer que a economia cresça e tudo mais, e vai definir uma meta da inflação saudável, com intervalos, tá? E aqui eu não vou entrar muito no detalhe agora, porque lá, daqui a pouquinho a gente vai entrar na prática. Mas, outra provocação, utilizada como referência de meta para a inflação. Quando que vocês viram como que isso funciona na prática? E hoje vocês vão ver como que funciona essa meta da inflação na prática. Então, importante lembrar que o Conselho Monetário Nacional estipula essa meta e o Banco Central tem o dever de executar essa meta da inflação, tá? Então, este é o nosso querido IPCA. Lembrem-se dessa informação aqui, que daqui a pouquinho nós vamos precisar dela. Bom, então vamos aqui, nosso segundo e último slide, relembrando, tá? A questão da cesta da inflação. Não precisa de decorar os percentuais para passar na prova, se você já está com sua prova marcada. Né, lá na apostila tem os pesos, nós vamos entrar com os pesos aqui na prática, tá? Mas aqui, qual que é o racional disso, tá? Essa cesta inflacionária, né, que o IBGE vai lá e faz as pesquisas, ela é uma cesta que abrange vários itens de produtos e serviços. Então, o IBGE vai pesquisar como que está os itens de alimentação e bebidas, como que está o setor de habitação, artigos de residência, vestuário, transporte, saúde, cuidados pessoais, despesas pessoais, educação, comunicação. E aí, qual que é a provocação aqui, pessoal? Cada item vai ter um peso diferente.
E para cada cliente, para cada ser humano, vai ter um desses itens aqui que impactou de uma forma completamente diferente do que o outro cliente, tá? Então, olhando esses setores e esses serviços e olhando os pesos que representa no índice, nós vamos descobrir qual peso impacta mais o seu cliente. E aí, qual que é o gancho? Vocês jogarem a isca para o seu cliente e depois vocês analisarem ali com base na gestão patrimonial, com base na conversa que ele teve com você, vocês verem qual que é o real impacto dentro da vida dele em relação à inflação. E aí vocês podem até utilizar isso para vocês mostrarem que vocês sabem de mercado, estão antenados e sabem por que, por exemplo, a escola do filho dele está mais barata, enquanto o setor de habitação, quando a gente olha para a vida dele ali em relação à habitação, energia elétrica, aluguel, está muito mais caro, tá? Então, essa é a provocação, você vê onde que o seu cliente, qual o setor aqui impacta mais a vida do seu cliente. Então, agora, chega de teoria, vamos para a prática, né? E aqui por onde vamos começar? Deixa eu até ver aqui. Pronto. Vamos começar aqui, olha, site que não é só exclusivo da Ana, está disponível para todos vocês, o site do IBGE, tá? Hoje é dia 8 de julho, quando esse vídeo está sendo gravado, e foi justamente hoje que saiu o resultado da inflação referente a junho, tá? Deixa eu ver se tem um pincel aqui. Vou tentar riscar algumas coisas que eu considero aqui importantes, tá? Então, o próprio IBGE, que calcula e divulga o IPCA, igual a gente estuda lá para certificação, está falando aqui que em junho o IPCA foi de 0,53. E em maio, olha, veio 0,83, então ele ficou 0,30 percentual abaixo da taxa de maio, que veio 0,83. E aí diz o seguinte, no ano, o índice acumula alta de 3,77, então do dia 1º de janeiro até agora, até junho, né, o índice acumula 3,77 e nos últimos 12 meses, o indicador oficial de inflação já está aí acima dos 8%, tá? E lembrando que atualmente, olha, a nossa Selic está a 4,25 e quando a gente pega ali os últimos 12 meses, essa taxa ainda estava abaixo, tá? Quando a gente compara esse mesmo período aqui dos últimos 12 meses. Ou seja, o seu cliente aí do banco que ficou nos últimos 12 meses na poupança, ele perdeu sim dinheiro para a inflação. Ele só não viu, mas ele perdeu, teve uma rentabilidade real negativa. Então, mostre para ele. Mas lá na frente nós vamos entrar no detalhe de como mostrar isso para o seu cliente, tá? E aí, vamos avançar aqui no site. Então, olha, a inflação, né, em junho de 2021 ficou 0,53, em maio 0,83, em junho de 2020 0,26. E aqui o acumulado dos últimos 12 meses e do ano, tá? E aqui a gente entra, eu vou entrar no outro site aqui ainda no site do IBGE, mostra aqui as regiões, né, as regiões metropolitanas. Então, pensa só, quem está em Belo Horizonte, a inflação em junho foi 0,42, tá? Mas quem está lá em Recife, essa inflação foi um pouco mais salgada, foi 0,92, ok? Mas o objetivo da inflação é pegar toda essa composição, tanto da cesta como das cidades, e olhar como um contexto como todo e não olhar de forma isolada para cada cidade. Mas saibam que sim, há cidades que sofrem mais com inflação e há cidades que estão tendo uma folga ali nesse período inflacionário, ok? E aí vamos aqui para o site do Sidra, tá? sidra.ibge.gov, site público também, não precisa de pagar, completamente gratuito. E aí ele traz a questão dos pesos da inflação, tá? Primeiro vamos olhar aqui a variação mensal da inflação, tá? O índice geral veio 0,53. Só que quando a gente pega aqui os setores, olha só, o setor de vestuário foi o que teve o maior aumento, teve a maior variação mensal de 1,21. Ou seja, quem comprou roupas, comprou sapatos,
gastou no setor de vestuário no mês passado, gastou mais por conta da inflação, tá? Só que esse setor de vestuário aqui, olha o peso aqui em relação à composição do índice, ele pesa só 4%, então ele não é tão relevante para chegar nesse 0,53, tá? E aí, quando a gente olha aqui, setor de alimentação e bebidas, veio 0,43. Olha, veio abaixo da média, né, da cesta como um todo, que veio 0,53. E o peso de alimentos e bebidas veio 20,9. Ele já tem um peso mais relevante, tá? Setor de habitação, 1,10. Veio muito salgado esse setor de habitação. E aí sim, ele tem um peso muito relevante, 15,54. Abaixo dos 20% do setor de alimentação e bebidas, só que percebemos que esse setor aqui que puxou o índice para cima, tá? Foi o que com certeza deu maior peso nessa composição de 0,53, que puxou o IPCA para cima. E o setor de transportes, que também tem um peso relevante, porém, em relação a, por exemplo, o setor de habitação, ele veio com 0,41, tá? E aí, o setor de artigos de residência 1,09, porém, também tem um peso muito irrelevante. Então, qual que é a ideia aqui? Vocês olharem quais os pesos são mais relevantes para o índice e ver qual que é o que teve uma alta ali mais expressiva. Então, quando a gente pega aqui que a habitação é 20%, transporte 20%, e alimentação e bebidas 20%, a habitação 15% e transportes representa 20%, são os setores que mais impactam a inflação. E aí, desses setores, o que mais impactou neste resultado de junho foi a habitação com 1,10, tá? E aqui no site do IBGE, até cita, tá? Que foi impactado o setor de habitação, em relação ao mês anterior, olha, o grupo de habitação subiu menos do que em maio. Em maio, esse mesmo grupo de habitação veio 1,78. E justifica que, principalmente devido à desaceleração da energia elétrica, que veio acima da anterior, né? Ainda assim, este item exerceu o maior impacto individual do índice no mês. E fala que em Curitiba houve reajuste médio de 8,97 nas tarifas a partir do dia 24 de junho. E fala que, além disso, passou a vigorar a bandeira tarifária vermelha de patamar 2, acrescentando 6,24 na conta de luz. Então, pessoal, isso daqui é algo que eu já venho falando em outras lives, abordando o cenário econômico há muito tempo, tá? Que é o que? A preocupação da energia elétrica e da crise hídrica. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde o Itaú, na carta mensal do Itaú, ele eleva a projeção para a taxa Selic, olhando justamente o que o IBGE está nos falando aqui, que é a preocupação com a crise hídrica e as bandeiras tarifárias vermelhas vão pressionar a inflação. Então, você que trabalha no Itaú, tem um vídeo aqui no canal fazendo essa leitura e interpretação da carta, e você que trabalha em outros bancos, é bom saber que o Itaú está atento a isso, está atento a uma possível pressão na inflação devido à crise hídrica que estão prevendo, tá? E como que as bandeiras ali tarifárias de energia elétrica são afetadas por isso. Então, voltando aqui para o site do Sidra, né, e voltando aqui para a composição do índice, olha desses setores aqui, qual mais impacta a vida do seu cliente? Olha só, você puxar uma conversa para o seu cliente e perguntar sobre a escola particular do filho, olha, onde que não teve praticamente inflação nenhuma, ele pode colocar o filho, está tendo maior flexibilidade ali no setor de educação, setor de comunicação tendo deflação no mês, né, variação negativa aqui no mês. Então, são ganchos que você vai pegando e vai contextualizando com a vida do seu cliente, tá? Aqui a variação acumulada no ano, a gente vê que o setor de transportes é o que mais puxou o índice de inflação no ano, tá? Até mesmo por questão de combustível, questão, né, da pandemia, que
tem toda aquela questão sanitária, aqueles cuidados, então o setor de transporte puxando bastante. E em seguida aqui, artigos de residência teve uma variação muito alta também no ano, porém, a gente, só lembrando a composição, o peso aqui da artigos de residência não é muito relevante para o peso do cálculo da inflação, tá? Alimentação e bebidas também, e saúde e cuidados pessoais, habitação, puxando também forte o índice, ok? E aí, agora, vimos aqui a inflação, podemos até mostrar aqui, olha, no site do Invest, outro site super gratuito aí para vocês acessarem, como que está a inflação aí nos últimos meses, tá? Em junho 0,53, maio veio 0,83, abril 0,31, março 0,93, então aqui vocês acompanham todo aquele storytelling, toda aquela inflação no acumulado dos últimos meses, tá? E aí agora vamos aqui para aquele conceito lá que eu havia falado, né? A tal meta da inflação. Então, como que vocês acompanham a meta aí da inflação na prática? Site do Banco Central, tá? Tem o Banco Central como amigo de vocês. Não é errado vocês entrarem no Banco Central. O Banco Central não é só aquele órgão lá que fiscaliza as instituições financeiras, que dá reclamação aí, Bacen, enfim. Utilizem o site do Banco Central como um instrumento, como uma ferramenta que ele fornece muitas informações para vocês, tá? Deixa eu mais uma vez pegar minha canetinha aqui. Então, falamos de meta da inflação, né? Que o IPCA ele é utilizado como meta da inflação, tá? Pelo Conselho Monetário Nacional. Então, qual que foi a meta estipulada para esse ano de 2021? É muito simples, é só entrar aqui no site do Banco Central e o Conselho Monetário Nacional estipulou que a meta seria de 3,75. Olha isso, pessoal, vocês estão vendo um conceito teórico de certificação, como que funciona na prática, tá? Na prática. E aí, a meta é 3,75. Tá? A meta da inflação 3,75 com intervalo de tolerância. Olha só que legal. Quando o Conselho Monetário Nacional dá uma ordem para percorrer a meta da inflação, ele não espera que o Banco Central execute. Lembrando, quem vai executar as políticas monetárias para percorrer essa meta é o Banco Central, tá? Então, quando o Conselho Monetário Nacional dá essa ordem para o Banco Central executar essa meta de inflação, percorrer essa meta de inflação, ele não espera que o Banco Central feche 2021 com 3,75 redondinho, tá? Ele não espera isso, é praticamente impossível. Por isso, existem os intervalos de tolerância, tá? Então, se a meta é 3,75, com intervalo de tolerância de 1,5 para menos ou 1,5 para mais, tá? Como estamos em um viés de inflação superaquecida, qual que seria o teto da meta? 3,75 mais 1,5, o teto da meta seria 5,25. Então, com isso, como o objetivo do Banco Central é percorrer essa meta da inflação, eu tenho a meta de 3,75 e eu tenho um teto que eu posso chegar até 5,25, tá? 5,25. Então, eu tenho que fazer toda a minha condução de política monetária, usar todos os meus artifícios que eu vou falar daqui a pouquinho, qual é um deles e o principal de um deles, para percorrer essa meta da inflação, que aqui já estamos considerando 5,25, que é o teto da meta, tá? Ana, mas olha, a inflação nos últimos 12 meses já está a 8%. Percebam que como que se destoou, olha, 5,25 é o máximo tolerado, é o teto. E nos últimos 12 meses já está mais de 8%, tá? Só que esses 8% é nos últimos 12 meses. Então, pega a janela desde do ano passado, de 2020, até junho de 2021. Esse objetivo aqui de teto da meta é até dezembro de 2021, tá? Então, tem toda ali uma janela de 6 meses para frente para o Banco Central ir executando as suas políticas monetárias para atingir esse objetivo de teto da meta de 5,25.
Então, a gente tem um panorama de 8% acumulado dos últimos 12 meses e temos as expectativas do mercado, que eu tanto falo para vocês sobre expectativas de mercado, para vocês ficarem de olho no relatório Focus para ver o que o mercado está enxergando para a inflação, está enxergando para a economia. E aí vamos ver o que o mercado está enxergando para a inflação. E olha só, o relatório Focus divulgado também pelo Banco Central, vocês conseguem acesso aqui no site do Banco Central, tem um vídeo, se eu não me engano, aqui no meu canal também explicando como que vocês incluem o e-mail na lista de transmissão, se não tiver, deixem aqui nos comentários que eu faço. Então, o que é a expectativa do relatório Focus? O mercado está nos dizendo que a inflação para 2021, ela está em viés de alta pela 13ª semana seguida. Então, tem mais de 10 semanas que o mercado só está aumentando as projeções da inflação. Então, é um viés de alta para a inflação, tá? E que toda aquela mediana de mercado acredita que em 2021 a inflação feche 6,07. Mais uma vez, muito longe do máximo, do teto da meta. Ai, Ana, e aí se o Banco Central não cumprir esse teto da meta? Na certificação de vocês fala o que acontece, o que o presidente do Banco Central tem que fazer quando ele não cumpre, quando ele não executa essa ordem do Conselho Monetário Nacional. Então, aqui, vocês entenderem que a inflação, ela é utilizada como, o IPCA ele é utilizado como meta da inflação pelo Conselho Monetário Nacional e que o Banco Central tem que executar essa meta, tem que percorrer, tem que utilizar suas ferramentas, utilizar seus artifícios para bater aquela meta ali do intervalo até 1,5 ali de tolerância, que seria 5,25. Como que o Banco Central faz essas manipulações e percorrem essa meta? Utilizando ferramentas de políticas monetárias. E aí, uma dessas ferramentas, e a mais eficaz para esse controle de inflação, se chama taxa de juros, tá? Então, eu tenho a inflação que é utilizada como meta pelo Conselho Monetário Nacional e eu tenho a taxa de juros, que é um instrumento de política monetária do Banco Central, ok? Como que eu atuo, Banco Central, para controlar essa inflação através da taxa de juros? Subindo a taxa de juros, tá? Então, eu vou subir a minha taxa de juros, eu vou praticar as minhas políticas monetárias para conter a inflação. E quando eu subo taxa de juros, eu estou falando da taxa Selic e CDI, que é o espelho aqui da Selic. Lá na frente a gente vai ver como que isso funciona aí para a carteira dos seus clientes, tá? Então, entender essa relação de inflação com taxa de juros é fundamental na hora de você querer proteger o seu cliente da inflação. Se eu tenho inflação alta, se eu tenho inflação ali que já está acima do teto da meta, o Banco Central vai atuar aumentando juros, tá? Se eu aumento os juros, a Selic aumenta e o CDI, que é o espelho da Selic, aumenta também. E aí, vocês estudaram aí para as certificações de vocês, os títulos, né? Os títulos pós são beneficiados com aumento na taxa de juros, então daqui para frente nós estamos, né, o Copom já teve 2 aumentos de taxa de juros nos últimos 90 dias, vamos ter mais um aumento que está bem claro agora no encontro de agosto, na reunião do Copom de agosto, e vamos ir aumentando os juros ali até ir percorrendo a meta da inflação. Então, daqui para frente, nós temos um cenário muito favorável para os pós-fixados, tá? Então, daqui para frente, os títulos, os certificados indexados à Selic e ao CDI vão estar muito bem alocados. E aí, relembrem aí nos estudos das certificações de vocês que não vai ser um cenário tão favorável assim para os pré-fixados, tá? Claro que tudo depende da taxa, do prêmio de risco, mas a gente sabe que nesse cenário de alta na taxa de juros não é um cenário favorável para os prés, tá? E trazendo um pouquinho aqui de conceito macroeconômico, né? Taxa de juros é uma medida, aumento na taxa de juros é uma medida de
política monetária contracionista. O crédito vai ficar mais caro aí para os seus clientes lá no banco, para financiar, né, crédito imobiliário, para financiar veículo, para crédito consignado, crédito pessoal, as linhas de crédito vão ficar mais caro, porque nós temos uma taxa de juros mais alta. Então, vai ter menos dinheiro na ponta. As pessoas vão pegar menos recurso emprestado, vai desestimular um pouco a contratação de crédito, justamente por questão do crédito que vai ficar mais caro. Então, basicamente, é entender essa relação de taxa de juros e inflação. E aqui eu quero que vocês façam uma reflexão. Vocês concordam que estamos falando aqui do cenário de curto prazo, vamos supor, e por isso que é importante depois vocês investigarem o cliente e saber qual que é o contexto dessa aplicação, para então vocês sugerirem um investimento que seja atrelado à inflação, que é o objetivo dessa aula aqui. Vocês concordam que, num período de curto prazo, o próprio juros, a própria taxa de juros vai proteger o cliente da inflação? Quando eu falo aqui juros, eu estou falando o pós, tá? A Selic e o DI. Selic e DI. Ai, Ana, como que eu protejo meu cliente da inflação? Para qual prazo? Para qual objetivo? Reflitam. Porque para um objetivo de curto prazo, está muito claro que teremos aumento na taxa de juros. Então, para o objetivo de curto prazo, seu cliente está indexado ali no pós-fixado, que não tem risco de marcação a mercado, que não tem volatilidade, no meu ponto de vista, é o mais aderente a se fazer, tá? Quando a gente fala de curto prazo, mediante todo esse contexto, todo esse cenário que estamos vivendo, tá? E aí, quando a gente começa a falar de médio e principalmente longo prazo, aí sim faz sentido investimentos atrelados à inflação, tá? Eu só quero fazer um disclaimer aqui, fazer um alerta que se o objetivo do investimento do seu cliente for para o curto prazo, é Selic e CDI, porque a própria Selic já está com viés de alta, o próprio CDI já está com viés de alta, vai proteger de alguma forma da inflação. Se você recomenda um título IPCA, se você recomenda um fundo direcionado para a inflação no cenário que nós estamos vivendo atualmente, pode ser que esse título, esse fundo tenha uma volatilidade muito alta, e aí o seu cliente, ao invés de proteger ali da inflação, ele perca dinheiro com essa volatilidade devido à marcação ao mercado, tá? Só um disclaimer, mas obviamente lá no final vamos entrar no detalhe das carteiras recomendadas dos bancos, tá? E aqui quando eu falo isso é olhando de uma forma individualizada, tá? Mas no contexto de uma diversificação da carteira, cabe sim o fundo de inflação ou o Tesouro IPCA ou qualquer ativo ali indexado à inflação para proteger a parte do patrimônio do seu cliente que vai ser arrastada para o médio e longo prazo, ok? Então, vamos contextualizar cenário. Como eu disse anteriormente, não tem como vocês fazerem uma recomendação, vocês serem autoridades de investimentos, vocês conseguirem a atenção e conseguirem a credibilidade do seu cliente se você não sabe de cenário, se você não sabe o que está acontecendo no mundo, se você não sabe contar a história da economia para o seu cliente, tá? Aquele bancário que só bate o olho na lâmina lá e fala, olha só, o senhor pode investir porque mês passado rendeu 0,7, rendeu 0,50. Isso não existe mais, pessoal, tá? Então, eu quero que vocês sejam referências em investimentos e contextualizar o cenário, estar antenado, saber o que está acontecendo na economia internamente e globalmente faz de você uma autoridade de investimentos, tá? Então, qual o cenário que estamos vivendo ainda em julho de 2021? Surtindo navegando ainda, né, nos efeitos da crise da pandemia, da Covid, o cenário é de extrema liquidez mundo afora, tá? Não só aqui no Brasil e principalmente lá nos Estados Unidos. O que é extrema liquidez? Muitos estímulos foram colocados nas economias. Se você não acompanha as notícias, se esse é o primeiro vídeo que você está tendo com esse tipo de conteúdo,
Foi gerado muitos pacotes, tá, de estímulos nas nações, tá? Então é literalmente o dinheiro dando o governo dando dinheiro, dando recurso para a sociedade, para a população, no sentido de fomentar a economia, tá? Para as populações consumirem, gastarem, para a economia não entrar em uma recessão, tá? Obviamente, esse contexto de estímulos, ele foi necessário, ele é necessário até certo ponto, só que chega um certo momento, tá? Que esses estímulos deixam a população menos produtiva. E aí o dinheiro sem lastro, o dinheiro sem trabalho, sem produtividade, isso pode ser um tema de uma outra aula também, gera inflação. Então é um cenário de extrema liquidez, muito dinheiro circulando no mercado, é isso que os bancos centrais do mundo todo querem, que as pessoas consomem, que todo o papel injetado, todo o dinheiro impresso no mercado, que as pessoas comprem, financiam, consumam, é isso que os bancos centrais querem, tá? E alto consumo soa também a preocupação inflacionária. Juros baixos no mundo todo, o Brasil entrou no mínimo histórico, quem diria que o Brasil iria chegar na Selic onde chegou, juros negativos lá na Europa, nos Estados Unidos, preocupação com a inflação americana. Pausem esse vídeo, por favor, e respondam. Pausam esse vídeo e respondam. Por que vocês acham que a inflação americana impacta tanto no Brasil? Pausa e coloca aqui nos comentários. Mas aí, obviamente, eu já vou responder aqui para vocês, para eu dar sequência aqui no meu storytelling com vocês. Preocupação com a inflação americana. O que isso quer dizer? Se a inflação americana lá bater na porta, se incomodar os Estados Unidos que está com juros no patamar de zero praticamente, vai ter que subir juros, tá? Ele vai ter que aumentar o prêmio pago pelas suas pelos seus títulos públicos, tá? Não vou arriscar falar e não vou cortar também essa aula. Pelos seus títulos públicos de longo prazo. Os Estados Unidos pagando mais juros lá, tá? Se ele tem que aumentar o prêmio desses títulos devido à inflação americana, se ele tem que subir juros para conter a inflação americana, os investidores, eles vão tirar recurso aqui do Brasil, vão tirar recurso dos países emergentes e vão colocar lá. E automaticamente, para o Brasil ser um país mais atrativo, tá? Para atrair capital estrangeiro, eu também vou ter que subir os juros, tá? Entendam que preocupação com a inflação americana. Se os Estados Unidos tiver que subir juros, ele é que manda na economia global, tá? Ele é um país de primeiro mundo, nós somos um mero emergente. O Brasil também, como um país emergente, vai subir os juros, porque nós dançamos conforme a dança deles, tá? Então, bora lá. Preocupação com a crise hídrica. Crise hídrica é essa que foi citada no relatório macro do Itaú. Eu sugiro que vocês leiam e acompanhem toda essa visão do Itaú. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo da leitura desse relatório macro, que tem uma crise hídrica no radar. Então, existe uma preocupação ainda mais forte com a inflação devido às bandeiras tarifárias de energia, podem pressionar ainda mais a inflação. Um cenário interno político que sempre tem, que é o nosso risco político, CPI da Covid acontecendo. Ai, Ana, por que isso impacta na inflação? Não diretamente na inflação, tá? Mas nos títulos públicos, tá? E aos títulos que irão proteger os seus clientes. Então, se o seu cliente investe em um título público indexado à inflação, que tem aquela parcela pré-fixada, no meio do caminho, se acontece algum estresse de mercado devido à CPI da Covid ou devido a outro evento do mercado, vai ter marcação a mercado muito negativa, tá? Então, o cenário é esse, de volatilidade, tá? Muita incerteza ainda no radar, muitos eventos podem acontecer e surpreender. Por isso que eu falo, pro curto prazo não é interessante esses ativos. Esses ativos são interessantes quando o cliente ele tem uma janela de médio e longo prazo, principalmente no longo prazo, que no longo prazo a tendência é que essas notícias, esses eventos de mercado se diluem, tá? Lá na frente, lá em 2045, lá em 2035,
o título ali vai ter chegado no seu vencimento e aí a volatilidade de hoje, que deu todo um transtorno para a performance do título hoje, lá em 2035, você e seu cliente não vai nem lembrar desse evento de hoje, devido a esse cenário atual de volatilidade. Então, no longo prazo, a tendência é que as notícias se diluem, mas no curto prazo ainda temos muito cenário de volatilidade, tá? Eleições 2022. E aí, pessoal? Por que as eleições em 2022 impactam ainda a inflação, tá? Eleições de 2022 no radar. O mercado ainda nem está olhando para as eleições em 2022, nem está preocupado com os candidatos, mas pode ser, tá, que o governo tome algumas atitudes populistas. O que seriam essas atitudes populistas? Lançar novos incentivos aí de recuperação econômica, um Bolsa Família, mais um auxílio emergencial. Pode ser que seja lançado essas medidas populistas, que a população veja com bons olhos, né? Quem não quer mais dinheiro. Porém, essa conta quem paga é a própria população. Como que a população paga essa conta? Com a inflação. Então, se o governo joga um programa mais forte aí, populista, pensando na sua eleição, pensando na popularidade e dá mais estímulos para a população e não gera o principal, que é emprego, que hoje estamos na casa ali dos quase 15% de desemprego, estamos com 14,7% de desemprego, gera ociosidade, tá? E gera inflação, porque é dinheiro sem lastro. As pessoas receberam aquele dinheiro, mas elas não trabalharam, elas não geraram produtividade para o país para terem aquele recurso. E aí, algo que pode ser bom acontece que fique que seja uma coisa ruim, porque gera inflação, tá? Dinheiro sem lastro na economia é um dos pilares, é um dos causadores de inflação. E aí, já mostramos lá anteriormente no site lá do IBGE, estamos ainda falando de cenário, tá, pessoal? Que nos últimos 12 meses já ultrapassou o teto da meta, né? Nos últimos 12 meses estamos com a inflação de 8%, o teto da meta é 5,25%, o máximo tolerado, e as expectativas do mercado VID, relatório Focus, também prevê uma inflação acima do teto para 2021, algo na casa dos 6 e não vou me lembrar agora, se eu não me engano, 6,04, mas já ultrapassou desse intervalo aqui de tolerância, tá? Então, este é o cenário atual. Muita preocupação inflacionária e muita volatilidade, muita preocupação com volatilidade no radar, tá? E aí, nós entramos aqui na Asset Allocation, alocação, tá? Qual que é, pessoal, o pilar da recomendação do seu cliente? Deve ser balizado de acordo com o prazo que ele tem e de acordo com o objetivo. Para que o seu cliente investe? Tá? Qual que é a origem daquele dinheiro? É um dinheiro que ele quer para a vida toda? É um dinheiro que ele quer para reserva de emergência? Se ele quer para reserva de emergência, ele quer liquidez, ele não tem que ficar preocupado com a inflação. Você vai sugerir para ele um pós-fixado, um Selic, um CDB, um fundo DI, tá? E é mostrar para ele, é você se posicionar, que ele não tem como ele ter rentabilidade em reserva de emergência. O objetivo é liquidez, tá? Ele ter aquele recurso ali disponível quando ele precisar, tá? E aí, qual que é a origem do dinheiro? Qual que é o objetivo desse investimento? Olha, o meu objetivo, Ana, esse dinheiro aqui é para a faculdade do meu filho. Meu filho tem 2 anos e eu estou guardando esse recurso porque quando ele tiver 18 anos eu não quero ter preocupação com os estudos do meu filho. Aí sim, aí esse sim é uma parte, é um recurso que tem sim, faz muito sentido de proteger da inflação, tá? Principalmente quando a gente fala de longo prazo. Então, a principal provocação nessa fase aqui é a gente entender como que a inflação impacta a vida do seu cliente, sabe? Você fazer perguntas para o seu cliente e deixa que ele responda,
sabe? Não faça perguntas sugerindo para ele. Fulano, qual que é o seu objetivo desse investimento? É para você casar? É para você trocar de carro? É para a escola dos seus filhos? Não, não dê sugestão. Pergunte qual é o objetivo e deixe ele responder, tá? Isso faz muito sentido na hora de você recomendar, na hora de você vir com um remédio para ele, tá? Fulano, como que o senhor protege a atividade da sua empresa da inflação? Isso vai tirar ele da zona de conforto. Opa, realmente eu não protejo a atividade da minha empresa da inflação. Eu tenho um buffet e a noiva me paga 2 anos antes para casar daqui 2 anos depois. E aí, 2 anos depois? Sendo que eu já fechei o preço. Ele vai perceber que ele não protege a atividade da empresa dele da inflação. E aqui eu dei o exemplo do buffet, mas pode ser entre vários outros setores, restaurantes, enfim. É você provocar o seu cliente como o senhor protege, para ele entender que ele precisa proteger o patrimônio da inflação, tá? E aí, para aquele tio que está lá na poupança, que nunca tira o dinheiro, fala que não gosta de perder dinheiro, né, porque não se sente confortável em perder dinheiro, faça perguntas para ele, como o senhor se sente, sabendo aí que nos últimos 12 meses a sua poupança rendeu X% negativo. Não, não rendeu, rendeu. Mostra para ele que rendeu negativo, juros real negativo frente à inflação. Mais uma vez você tirando o cliente da zona de conforto, tá? Então faça perguntas para o seu cliente, deixe ele responder, provoque o seu cliente para lá na frente você vir com a recomendação, tá? E aí, algumas alternativas, ponto auge aqui da nossa aula, já estamos chegando no final, mas iremos entrar no detalhe aí na carteira dos bancos, porque a sua recomendação vai ser baseada na carteira recomendada da sua instituição. Quando a sua instituição faz um relatório macro, ela vai dizer tudo que ela está enxergando para o cenário. Se ela acha que a inflação vai subir, vai cair, se a preocupação atual é com o dólar, é com o PIB, é com a Selic, enfim. A visão institucional do banco onde você trabalha tem que prevalecer, tá? Mas para o seu conhecimento, alguns ativos que podem proteger o seu cliente da inflação, sempre pensando no médio e longo prazo, é o Tesouro IPCA, que vocês estudam para certificações, os fundos de inflação, os IMAs. Isso aqui dá uma aula, hein, pessoal? Quem quer aula desses fundos aqui de inflação, coloque aqui nos comentários, tá? Os fundos de inflação, esses fundos têm muita volatilidade, foram fundos que tiveram performance incrível quando você pega a janela de 2016 para cá. São fundos muito bons, só que eles são muito concentrados. Ana, esses fundos investem em quê? Investem, só que aí olha a prática aqui, olha como que essa aula está sendo valiosa. Lá na certificação, a gente estuda, né, que quando o cliente, né, o investidor quer se proteger da inflação, ele vai comprar NTN-B, tá? Só que lá na prática, no site do Tesouro, quando esse cliente, esse investidor vai comprar, vai se proteger da inflação, a nomenclatura é diferente, é Tesouro IPCA, não é NTN-B. Então, pessoal, essa aula aqui é para mostrar como que funciona na prática, tá? E aí, esses fundos de inflação, eles investem basicamente quase que mais de 90% ali da carteira em NTN-B, em títulos da inflação. E esse título aqui, que é o mesmo do Tesouro IPCA, ele é um título híbrido, tá? O que significa um título híbrido? Ele paga a inflação, só que ele tem uma taxa pré-fixada. E aí aqui está o perigo desses títulos e desses fundos no cenário no curto prazo, tá? Porque no curto prazo o cenário é de alta na taxa de juros, é de volatilidade, pode acontecer muitos eventos de marcação a mercado e esses fundos e esse título ter muita marcação a mercado, inclusive marcação a mercado negativa devido à parte pré-fixada. A gente não falou lá no início aquela relação juros-inflação, que no cenário de alta na taxa de juros, os títulos pós-fixados são muito bons, então a parte pré não é bom nesse cenário de alta na taxa de juros. Então, esses títulos, tanto o Tesouro IPCA, tanto os fundos de inflação, que vai replicar essa cesta, tá? Os IMAs aqui é uma cesta de NTN-Bs, tá? Com vários vencimentos. Então, o IMA-B,
geral vai pegar tanto os títulos curtos como os títulos longos. O IMA B5 compra as NTNBs até 5 anos, até com vencimento de 5 anos. E o IMA 5+, é inflação longa, vai comprar títulos de inflação com vencimento lá em 2045, lá em 2050, vai pegar essa janela de títulos mais longos, tá? Então, você entender esses IMAs aqui também faz muito sentido, tá? E os ETFs de IMA B também, que são os fundos de índice, o seu cliente pode investir através de corretora, tá? Eles vão replicar, são gestão passiva, tá? De índice que vai tentar replicar ali o IMA B. As debêntures também, e principalmente as incentivadas, tá? E aqui quando a gente fala de debêntures, estamos pensando bem no longo prazo, e CRI e CRA também. E agora vamos entrar aqui no detalhe das carteiras recomendadas da sua instituição, tá? O que as instituições estão enxergando para uma asset allocation, para uma diversificação de carteira, qual percentual, em qual ativo elas estão sugerindo, tá? Então, pessoal, a Ana falou em um certo ponto do vídeo que talvez um fundo de inflação ou um tesouro IPCA nesse momento seja arriscado, mas você vai se basear com base na carteira recomendada da sua instituição e principalmente o objetivo e o prazo do seu cliente, tá? Então, vamos ver o que as instituições estão pensando. Eu trouxe aqui 3 carteiras sugeridas, Bradesco, Santander e Itaú, tá? Ambas as carteiras para o perfil moderado, para vocês entenderem qual que é a visão dentro dessas carteiras para essa parte que protege os clientes da inflação. Mais uma vez, um site completamente gratuito aqui para vocês, conteúdo disponível. Olha só, perfil moderado. E aí, pessoal, esses fundos de inflação, pode ser, quando a gente fala de inflação dentro de uma carteira, alguns bancos vão trazer como inflação, outros como juro real, outros como os IMAs, tá? Então, cada instituição vai ter sua nomenclatura diferente. Então, aqui, juro real, que é o mesmo de inflação. Para o perfil moderado, o Bradesco está sugerindo 7% de alocação no fundo RF, renda fixa inflação longa. Então, o que é esse RF inflação longa? É aquele fundo de inflação, um IMA B com vencimento longo, onde os títulos têm vencimento longo, as NTNBs têm um vencimento longo, tá? Então, o Bradesco apostando aqui que os títulos de inflação longa vão se dar muito bem. E aí, a sugestão aqui dentro de um portfólio diversificado para o perfil moderado é 7%, tá? Olha o retorno nos últimos 12 meses, ele traz até aqui 8,41%. Legal que já bateu a inflação, né? Acompanhou a inflação. Então, essa parte aqui realmente acompanhou aquela parte da inflação, tá? E aí vamos para o Santander, perfil também moderado. Aqui ele sugere uma alocação de 10% do portfólio do seu cliente, entre outros ativos. Cada ativo aqui vai ter um porquê. Depois a gente, não nessa aula, mas em outro momento a gente pode entrar na asset allocation, tá? No detalhe. Mas o Santander acreditando, apostando em 10% de alocação na inflação. Desses 10%, ele sugere que seja entre debêntures incentivadas, fundos atrelados à inflação, os famosos IMAs, e o ETF de IMA B e o COI de IPCA. O COI, pessoal, aquele certificado de operação estruturada, tá? Em alguns COIs ele garante o capital protegido, o cliente tem uma trava ali e não ocorre perca do capital. Então, Santander sugerindo 10% de alocação em debêntures incentivadas, fundos atrelados à inflação, ETF de IMA B e COI IPCA. Agora vamos entrar na sugestão do Itaú Personalité, tá? Carteira moderada também, perfil moderado. O que o Itaú está enxergando? Olha só, a gente já percebe aqui uma mudança. Olha, Santander e Itaú apostando 10% em inflação, o Bradesco sendo um pouquinho, tirando ali um pouquinho de alocação em inflação, colocando 7%, tá? Quem está certo e quem está errado? Não é uma discussão que a gente, né, não interessa essa discussão. Quem vai ganhar lá na frente, não. O ideal é você defender
a ideia da sua instituição, você comprar a ideia da carteira recomendada, da visão do gestor, do que eles estão enxergando para o cenário e apostar mesmo, acreditar nisso daqui com convicção com o seu cliente, tá? O objetivo aqui não é comparar Bradesco, Santander, Itaú e criticar um ou elogiar muito o outro, achar que um está sobressaindo ao outro. Não, o objetivo é entender o racional, tá, de cada alocação. E aqui o Itaú sugerindo 10% em inflação, sendo 2,5% de alocação no Tesouro IPCA mais 2035, olha só, dos 10%, 2,5% no Tesouro IPCA mais 2035, com vencimento em 2035. E o restante, 7,5%, a maior parte no Itaú Quineia IPCA dinâmico renda fixa. Vou abrir a lâmina aqui bem rapidinho para vocês verem, olha. Esse aqui é um fundo que ele investe em juros e moedas, tá? E não só no mercado nacional, quanto internacional também. E pode operar moedas e crédito privado. E aí, não vou me adentrar muito na lâmina, o objetivo hoje não é esse, mas olha o mercado de atuação. Atua no câmbio, juros, crédito, títulos públicos. Ele é um fundo que ele é bem dinâmico mesmo, tá? E aí, quando a gente pega o retorno do fundo, olha a rentabilidade aqui dos últimos meses. Olha, em janeiro, menos 0,54, perdão, o benchmark e o fundo, né? Em janeiro, 0,32, em fevereiro, 0,32, em março, 0,25, em abril, 0,07, em maio, 0,46, tá? Então, o benchmark do fundo aqui rendeu menos 2,69 e o fundo performou 0,77 nesse ano, tá? E mesmo que essa linha aqui, pessoal, fosse, qual que era a ideia aqui que eu queria trazer para vocês? Mesmo que essa linha do benchmark fosse a rentabilidade do fundo, é vocês comprarem a ideia da recomendação da instituição de vocês. Lembre-se, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, tá? Então, o que acontece? Quando o fundo está com a lâmina toda negativa, com histórico ruim no passado, não quer dizer que daqui para frente vai ser assim. Muito pelo contrário, tá? Parem de ficar olhando ali, de ficar alocando nos fundos para os clientes, só aqueles fundos que tiveram rentabilidade positiva nos últimos meses. Por quê? Pode ser que daqui para frente o cenário mudou e a estratégia, a alocação deve ser completamente outra, tá? Então, vou fazer mais uma aula aqui. Quem quiser, coloca aqui nos comentários uma aula de Asset Allocation aqui para vocês, tá? Aí eu falo da lâmina no contexto, falo sobre a gestora. Hoje já estendemos aqui um pouquinho do horário, até mesmo para não ficar cansativo para vocês, tá? Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham aproveitado essa aula super prática, tá? Espero que tenham gostado aqui de como que funciona esses indicadores na prática, acessado ali o site do IBGE junto comigo, acessado, conhecer como que funciona a meta da inflação, né? Muitos não conheciam como que funcionava na prática, só decorava para passar na prova, mas nunca olhavam ali na realidade como que funcionava aquele intervalo de tolerância e como que o Banco Central faz para percorrer isso. Falamos sobre identificar os objetivos do seu cliente e o prazo, tá? Muito importante conhecer do prazo do seu cliente e os objetivos, tá? Seu cliente quer investir para o curto prazo ou para o médio e longo prazo. Isso é muito importante para você recomendar uma alocação de um ativo, principalmente quando a gente fala de inflação, tá? Contextualizamos o cenário, já falei que não tem como você ser referência de investimentos, você ser um bancário ali, que o mercado fica de olho em você, que você é assediado pelo mercado e pelos seus clientes, se você não souber de cenário econômico. Trouxemos aqui as carteiras das instituições, Bradesco, Santander, Itaú, e fizemos relação ali de juros com inflação, tá? Foram muitos insights para essa aula de hoje. Eu peço, por gentileza, se esse conteúdo fez sentido para vocês, se vocês gostaram ali da prática dos sites que eu entrei, deixem aqui o seu feedback, deixem o seu like, me marquem aqui, olha, tira um print aqui da aula, me marquem lá no Instagram
e divulguem esse canal aqui para os seus amigos aí da rede de agências, tá? Vamos olhar para o patrimônio dos nossos clientes com respeito, tá? Vamos olhar para o patrimônio dos clientes como se realmente nós somos, né, os médicos das finanças dos nossos clientes. Então, vocês são autoridades de investimentos e a sociedade precisa de vocês, tá? Objetivo do cliente, proteção, gestão patrimonial do cliente em primeiro lugar. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Deixem um like e mandem aqui embaixo qual que é o vídeo que vocês gostariam de ter aqui, qual que é a próxima aula para eu estar fazendo para vocês. Tchau, tchau.